Porque ingerir muito sal aumenta a pressão sanguínea. Se tem algo que aprendemos desde a infância, é que uma pessoa que ingere muito sal pode acabar contraindo problemas como a hipertensão. Além disso, alguém hipertenso deve evitar ao máximo o consumo em excesso de sal. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, cerca de 30% dos brasileiros são hipertensos. Mas como ingerir sal em excesso pode aumentar a pressão sanguínea? Aqui faremos duas análises. Uma mais básica, baseada em conhecimentos gerais, e uma um pouco mais específica, baseada na biologia e na química do processo. Não é novidade que, no sal de cozinha, nós temos o elemento químico chamado sódio. A influência dele na pressão arterial é porque, quando ele entra no fluxo sanguíneo, faz com que na corrente haja muito mais água do que havia antes do excesso de sódio. Essa água vem diretamente das células do nosso organismo, por isso que nas vezes em que ingerimos muito sódio temos sede. São as nossas células nos alertando de que estão desidratadas e precisam que bebamos água. Pois bem, com o aumento da quantidade de água da nossa corrente sanguínea, ocorre também o aumento da pressão nas paredes dos vasos arteriais. Como o corpo humano é muito adaptativo, se esse aumento de pressão se tornar cada vez mais frequente, as células do nosso corpo se adaptarão com a pouca quantidade de água que haverá dentro delas, aumentando assim a quantidade que tiver no sangue e também trazendo aumentos de pressão ainda mais frequentes mesmo com pouco sal ingerido. Logo, esse é um caso de hipertensão. 2. Análise biológica e química. Aqui utilizaremos os conceitos estudados no fenômeno da bomba de sódio e potássio, no fenômeno da osmose e na análise da tabela periódica. As células do nosso corpo possuem um controle hídrico regulado pelo que chamamos de bomba de sódio e potássio, que é basicamente um controle osmótico com a superfície semipermeável, sendo a membrana plasmática da célula, e com os meios envolvidos, sendo a corrente sanguínea e o citoplasma. Para quem não sabe, a osmose é um fenômeno que ocorre quando há duas soluções, sendo que uma está mais concentrada que a outra. Se há alguma maneira de transferir água de uma solução para outra, a osmose ocorre. Neste fenômeno, a natureza tem o objetivo de equilibrar as concentrações de sal nos dois meios envolvidos. Ora, se o meio da corrente sanguínea tiver um excesso de sódio, o meio do citoplasma das células deve transferir água para a corrente a fim de diminuir a concentração da corrente e aumentar a concentração do citoplasma, para poder, no fim, igualar tudo. Desse modo, ocorre tudo aquilo que citamos na parte básica do assunto. Além disso, o sangue humano também contém o íon potássio, que serve para muitos processos existentes no corpo, como o sistema nervoso, por exemplo. O que ocorre é que, para haver equilíbrio das cargas positivas, alguns íons sódio substituem os íons potássio. Porém, esses dois elementos possuem propriedades muito diferentes. Se analisarmos a posição relativa de cada um deles na tabela periódica, vemos que o sódio está um período abaixo do potássio e, portanto, tem um raio menor. Então, devido à maior concentração da carga positiva do cátion sódio, ele acumula também mais moléculas de água ao seu redor. E, onde ocorre essa substituição, ocorre também o aumento da pressão no sangue. Ufa! É incrível como um evento que está inserido no nosso cotidiano pode ter tanta ciência envolvida, né? O bizu final. Então, por conta disso tudo, devemos parar de consumir o sal de cozinha? De jeito nenhum. Caso ao invés do excesso haja deficiência do sódio no sangue, haverá o efeito inverso. As células agora terão muita água e a corrente sanguínea terá pouca, o que diminuirá a pressão arterial da pessoa e irá atrapalhar muitos processos que são essenciais do nosso corpo. O ideal é ser ponderado. Consuma sempre a quantidade recomendada pelos valores nutricionais, considerando seu peso, altura e idade. E não se esqueça de considerar sempre qualquer variação que possa existir devido a um problema de saúde, como a diabetes, por exemplo.
Gostou? Eu espero que tenhamos transformado aqui um bicho de 7 cabeças em uma sabedoria perfeitamente balanceada. Eu gostaria muito de saber de vocês aqui nos comentários. Qual o próximo bicho de 7 cabeças que nós podemos transformar? Eu agradeço muito por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. E se cuidem.